Bem-vindos ao Mente AI Pod, episódio 4, sobre Superman 78. Isso mesmo, aquele filme sobre o Christopher Reeve, não é sobre ele, é com ele. Um filme que ficou muito famoso, um filme que mudou a história do cinema, um dos maiores filmes da história do cinema, e o primeiro grande filme de heróis, né? Antigamente não tinha filmes de heróis. O filme que muda essa história é o Superman 78. O filme que fez as pessoas irem ao cinema acreditando que o homem poderia voar. É um filme muito importante, é um dos filmes mais importantes da história do cinema de verdade. E em 1978, ele é feito ali, né? É um ano depois, lembrando, 1978, ele é um ano depois do Star Wars, o primeiro, né? Uma Nova Esperança, o que é de 77. E ele foi um marco também, junto com Star Wars ali, desses filmes que eram feitos com. Foi um dos primeiros filmes ali feitos com CGI, né? Isso era um conceito que tinha sido criado ali pela galera da Industrial Light and Magic, né? Lá da LucasArts, a galera do George Lucas, né, em si. Eles meio que revolucionaram, e esse filme também usa essa tecnologia desenvolvida lá pela Industrial Light and Magic. É o grande filme da Warner, é quando a Warner entra na era. Para entender essa história, você tem que entender que em 1977 basicamente se cria a era dos blockbusters, que basicamente é a era de Hollywood que a gente vive meio que vive até hoje. Embora tenha tido ali outras variações, mas a era dos blockbusters é começado lá em 77, e em 78 você tem um segundo grande filme da era dos blockbusters, que é o Superman de 78. Comparando ele com o nosso filme da semana passada, que tinha sido o Homem-Aranha do Tobey Maguire, de 2002, ele tem ali, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, tem ali grandes homenagens ao Superman do Christopher Reeve, porque o Sam Raimi era um grande fã ali do Superman do Christopher Reeve, então tem muitas referências, muitas homenagens. Eles têm eu falo no outro episódio, que eles têm ali um valor parecido na história, eles são filmes que startam de verdade a era dos filmes de herói, tanto em 78, o filme do Christopher Reeve, quanto em 2002, o filme do Homem-Aranha do Tom Maguire. Eu também tenho uma história com esse filme, como tinha lá no Homem-Aranha de 2002. Esse filme, eu lembro muito de assistir ele no SBT. Era um filme que passava ali eventualmente. E também assisti em outros canais. É um filme que eu sempre gostei, é um dos meus filmes favoritos de super-herói. Eu tenho uma história com DVD, eu tenho ele em DVD. Porque eu sempre alugava ele nas locadoras. Era um filme que eu gostava muito, é um filme que eu gosto muito, eu revi ele agora, né? E isso Ele tá muito bonito, ao contrário da versão do HBO Max do Homem-Aranha, esse filme tá lindo na versão dele de. É um outro corte já, a gente já tá, acho que. Esse filme, se eu não me engano, é um assunto até que eu falo daqui a pouco. Ele já tá, acho que no terceiro ou quarto corte, a gente já não tem mais. Basicamente, a gente não vê mais a versão cinematográfica, que nem o Star Wars Uma Nova Esperança, a gente não consegue mais, se perdeu quase essa versão cinematográfica desse filme. A versão, por exemplo, que eu tenho do meu DVD é diferente da versão que está no HBO Max. Embora a versão do HBO Max está linda, na versão que eu tenho no DVD, por exemplo, as cenas que não são cinematográficas não estavam lá no cinema, elas são legendadas, mesmo se você assiste o filme dublado. São cenas que nunca não tinham sido dubladas até aquele momento do DVD. Hoje em dia elas estão dubladas. Algumas cenas que estavam legendadas no meu DVD estão dubladas nessa versão. O que eu achei muito, muito legal. E aí eu vou contar agora um pouquinho da história do filme em si, né? Na verdade, não do filme ainda. Vou contar um pouco sobre o elenco. O elenco desse filme, nesse momento, eram atores jovens, principalmente nos protagonistas. O Christopher Reeve, claro, era um ator muito jovem naquele momento. A Margot Kidder era uma atriz muito jovem. Ela tinha também tinha feito poucos filmes ali na carreira dela. O Christopher Reeve era basicamente um ator de teatro, e isso até tá saindo vídeo, vai sair o vídeo no dia da gravação, que é o dia anterior do lançamento do podcast.
que eu conto essa história. Ele era basicamente um ator ali de teatro. E o filme, ele é meio que selecionado ali numa escolha com vários atores. Ele era muito carismático nas apresentações. E isso faz ele ser selecionado ali para ser o Superman. E a carreira dele muda, ele muda de status, e é isso que eu falo no vídeo. Quando esse momento que ele muda de status, e eu conto essa história no vídeo, principalmente, é uma coisa até que eu vou deixar aqui, e o vídeo vai falar muito sobre a era do Christopher Reeve, a história dele antes dele sofrer o acidente. Porque tem aquele filme, sabe aquele filme da. Foi um dos primeiros filmes ali do novo DC, da nova DC do James Gunn, que é um documentário sobre a carreira do Christopher Reeve, a carreira não, a vida dele, depois do acidente. E aí eu acho que eu vou fazer um episódio de podcast, talvez um episódio extra, talvez um. É isso que eu pretendo fazer com essa história do Christopher Reeve pós-acidente ali, pós a queda dele lá, que mudou a vida dele, a queda do cavalo. Bom, voltando pro elenco desse filme, ele tinha mesclado ali atores, os protagonistas principalmente eram atores muito jovens, e os antagonistas, ao contrário, o Gene Hackman, a Valerie Perrine, que até faleceu há poucos meses, e o Ned Beatty, eles eram atores já, naquele momento, um pouco mais consagrados. O Gene Hackman já tinha ganhado o Oscar e ele vai fazer esse filme. E tem o Marlon Brando. O Marlon Brando, nesse momento, a gente já até vai falar mais, claro, quando tiver um episódio do Poderoso Chefão, porque o Poderoso Chefão é a volta do Marlon Brando. O Marlon Brando era um ator que ele tinha feito muito sucesso lá nos anos 50, início dos anos 60, mas no final, assim, na metade dos anos 60, ele cai no ostracismo quase, porque ele era um cara muito difícil de lida, não sei o que, as pessoas não gostavam dele, e ele vai voltar lá no Poderoso Chefão, quase até histórias contam, acho que conta até naquela série, eu não vi, The Offer, né, a oferta, que o Marlon Brando era um ator que ele tava ele tava muito no ostracismo, né? Era um grande ator, mas ele tava muito no ostracismo nos anos 70. E ele já tinha feito Poderoso Chefão, então agora ele já tava de novo no segundo hype da carreira dele. O Marlon Brando é um ator de dois hypes, né? E aí, nesse momento, ele faz o Jor-El, né? Ele é muito importante ali, principalmente na introdução do filme, que eu vou chamar de introdução do filme, eu vou explicar tudo isso depois. Na introdução do filme, ele é muito importante. Ele era um grande ator que estava ali, tanto que quando na abertura, nos créditos iniciais, o primeiro nome que aparece é o do Marlon Brando, porque ele era o grande ator, né? Ele era a lenda que estava ali fazendo o filme. Eu já falei um pouco do impacto. O impacto desse filme é total, assim. Existe um mundo de histórias contadas de herói antes desse filme e depois desse filme. Esse filme é o filme que muda a história do filme de herói, do cinema de herói como um todo. Como a gente falou do Marlon Brando, nesse momento do final dos anos 70, o Marlon Brando de novo é um causador de problemas nos filmes. A produção desse filme é muito caótica. Muito porque nessa parte da introdução, principalmente, o Marlon Brando não queria estar em todos os dias, tanto que tem uma entrevista muito famosa do Christopher Reeve ao David Letterman, lá no Tonight Show, lá nos Estados Unidos, pouco depois do lançamento do filme, que ele mete o pau no Marlon Brando. Ele fala que o Marlon Brando atrapalhou mais do que ajudou nesses filmes. A produção desse filme foi muito caótica, porque a gente vai falar isso no decorrer da história do filme, mas a Warner também vai meter muito bedelho, vai querer mexer muito nas coisas que existiam ali no filme, e isso vai causar uns certos problemas ali na produção. O Richard Donner não vai ter toda a liberdade que ele queria para fazer o filme, tanto que ele é demitido, né, no final do filme. O filme ele é finalizado já pelo Richard Lester, né, que vai ser o diretor do 2, em teoria, até a gente ter aquela versão depois lá da Richard Donner Cut. Mas a Richard Donner Cut tinha que ter, já falando dos cortes e versões, deveria ter uma Richard Donner Cut do 1 também. Porque o filme 1, o final do filme 1 era completamente diferente, e a Warner meio que pode e faz aquele outro final, que talvez seja um final melhor, né, um final mais grandioso. A Warner o Richard Lester estava certo nessa, a Warner e o Richard Lester estavam certos nesse final. O final que é o final, que é o grande final lá do Superman, a gente vai falar disso.
Aquilo, inclusive, era do 2, né? Aquele final do filme era o final do 2 do Richard Lester. E eles meio que trazem pro final do um, né? Porque aquilo já estava tudo gravado. O filme, a produção do filme foi meio que eles produziram os dois filmes juntos, né? O filme um e o filme 2. O filme 2 é descartado e aí é refeito lá um filme 2 de novo, né? Um outro filme 2. Isso é um assunto que quando a gente estiver chegando mais pro final aqui da parte da trama, talvez eu fale um pouco sobre esse como eles pegaram os dois filmes e picotaram os dois filmes e fizeram um outro filme para ser o filme um, né? Bom, como vocês sabem, agora a partir desse ponto a gente vai contar a trama do filme, né? Talvez até a trama principal com a trama secundária. Esse filme as coisas se confundem um pouco. Vamos começar com a introdução. O que eu chamo de introdução? Eu vou explicar o que é a introdução. A introdução tinha muito nos filmes dos anos 70. Se vocês assistiram, por exemplo, O Poderoso Chefão, a cena do casamento é a introdução, né? Porque ela serve ali para setar todo mundo, onde que cada um faz, que cada um tá fazendo ali. E essas cenas demoravam 20, 30 minutos do filme. E nesse filme tem isso também. Esse filme ainda era um filme muito dos anos 70, então ele tem muito essa cara, então ele tem essa cena de introdução, uma cena de introdução muito longa que serve muito para mostrar as coisas. Começa o filme na apresentação do Planeta Diário, explicando que o Planeta Diário era um lugar de justiça, era um lugar onde o jornalismo era bem feito. E só isso, só para introduzir o Planeta Diário mesmo. E logo depois começa os créditos iniciais, tocando aquela música do Superman, do John Williams, clássica. E essa introdução, esses créditos iniciais é longuíssimo. Isso demora quase 5 a 10 minutos do filme. Era comum também na época os filmes serem assim. A grande curiosidade desses créditos iniciais, que é a primeira vez que o Jerry Siegel e o Joe Shuster são creditados como criadores do Superman, né? Isso não existia. Eles tinham criado o Superman lá em 1938, lá na Era de Ouro, e nunca tinham sido creditados como criadores do Superman. Inclusive tem livros sobre isso, histórias sobre isso. E o Joe Shuster, que era o desenhista, o ilustrador, ele chega a ficar falido muitos anos, tem que morar de favor na casa de parente, e ele tinha criado o Superman. O Superman já era o super-herói, o grande super-herói nesse momento. E aí ele só vai recolher os louros disso na época desse filme, depois dos outros filmes, ele vai conseguir recuperar a grana que ele investiu nesse filme. Outra curiosidade desse filme, que aparece nos créditos iniciais, é que o roteirista desse filme foi o Mário Puzo. O Mário Puzo mesmo, que escreveu o livro lá do Poderoso Chefão, ele é o roteirista desse filme. E aí, passando essa introdução toda, a gente tem o julgamento do General Zod, que só vai ser tratado, como os dois filmes foram feitos juntos, essa parte do General Zod só vai ser tratada lá no segundo filme. Mas o julgamento dele é aqui. E aí tem aquela frase clássica que depois vai ser lembrada lá no 2, que é: os seus herdeiros vão se curvar perante a mim, né? Isso estava lá no 2, e quando a gente fizer o podcast do 2, a gente pode falar dessa história toda aí do General Zod. Bom, e aí tem uma cena que é uma das cenas que eu falei lá atrás, que no meu DVD estava em inglês, e nessa versão do HBO Max ela tá dublada, que é a tal uma cena que o Jor-El, que é do Marlon Brando lá, fala que ele nunca vai abandonar o planeta Krypton, embora ele saiba que o planeta vai ser destruído em um mês ou até menos. Ele é feito jurar pelo conselho, aquele conselho que estava julgando o General Zod, o mesmo conselho faz ele jurar que ele nunca vai proferir aquilo. E aí ele promete que ele e a esposa nunca vão sair do planeta. E, no fim das contas, eles não saem mesmo. Aí tem uma cena seguinte, que ele manda o Clark lá, o Kal-El, o Superman pra Terra, e ele fala aquela história: o filho se torna o pai se torna o filho, a minha força será sua, eu terei sua força. É uma frase clássica, depois até foi repetida em outros filmes, mas essa frase tá nessa cena inicial. Logo depois tem lá ele contando ele explicando como é que funcionava a história da Terra. Depois disso, chega, né? O Clark chega lá no Rancho Kent, né, pra quem viu Smallville, quem gosta. Ele chega no Rancho Kent. No Rancho Kent ele é a Marta, Save, Marta.
horrível. Ele chega lá com os quentes tratam ele, cuidam dele, mas como é muito inspirado no Superman da Era de Ouro, você tem que pensar que esse filme é de 1978, não tinha nem tido a crise, só existia o Superman da Era de Ouro, né? Oficialmente, nesse momento. Então, os Kents são só ali tratados, tem uma importância curta ali. A única coisa muito importante que é um evento praticamente canônico e já existia nesse momento é a morte de Jonathan Kent. A morte de Jonathan Kent também é importante nesse filme. E assim, é a morte de Jonathan Kent que o Jonathan Kent vai falar pro Clark sobre propósito, que é aquela história que ele fala no filme, por exemplo, e ele não tá ali para fazer touchdown, né? Ele tem um propósito maior, o poder dele não foi feito para ele fazer touchdown. É um momento interessante, ele morre logo depois, né, de falar isso. E aí o Clark recebe ali, ele sente, né, que o Krypton tá chamando ele, e aí ele pega o cristal e joga e se despede da Marta, de Marta, né? E aí vai embora pro norte, né? E joga pro Polo Norte e joga o cristal gerando a Fortaleza da Solidão, né? É gerado aqueles cristais, né? Com os cristais são gerados a Fortaleza da Solidão. E aí ele entra, né, na Fortaleza da Solidão e conhece a história de Krypton. Inclusive, nesse momento, quem dá o cunho de Fortaleza da Solidão é o Marlon Brando, é o Jor-El lá, que ele vai contar a história de Krypton pro Superman e tudo mais. E aí esse é o fim da introdução. Quando acaba essa cena, pula no tempo. Bom, quando pula no tempo, já aparece o Christopher Reeve, né? Esse é o primeiro momento que você vê o Christopher Reeve, ele tá com a roupa do Superman e ele sai voando da Fortaleza da Solidão. E tem a apresentação da Lois Lane da Margot Kingdom. E aí ela é apresentada com todas aquelas características clássicas da Lois Lane. Ela como uma excelente repórter, mas que comete erros de digitação, nesse caso, erros de datilografia e tudo mais. E ela é apresentada como essa figura meio que central ali do planeta diário, junto com os outros, o Jimmy Olsen, né, também é apresentado nesse momento. E o Clark Kent é apresentado o Clark Kent, né, de verdade. Como é que era o Clark Kent jornalista, né? Que é aquele cara meio desengonçadão, com aquele oclão enorme. Embora o oclão enorme ali é um padrão meio que ali dos anos 70, um óculos normal, assim. E aí todo curvadinho, né? É aquela coisa da interpretação do Christopher Reeve, que é muito marcante no filme, pro Clark Kent, né? E logo depois disso, eles juntam, né, a Lois fica ali encarregada de apresentar o Planeta Diário, o escritório ali, a redação, pro Clark, e logo depois eles saem pra almoçar, corta pra uma cena deles saindo almoçar, e nessa cena deles saindo pra almoçar, a Lois Lane é assaltada, eles são assaltados, né? Ali num beco ali em Metrópolis. No momento que ele. Aí no momento, tem um momento lá que ela joga a bolsa no bandido e o bandido dá um tiro, né? E não que ele dá um tiro, o Clark pega a bala e finge que desmaia. E aí, quando ela vai embora, ele joga a bala. É uma cena também muito marcante nesse filme. Esse filme também é cheio de cenas muito clássicas, porque ele é um filme, assim, muito clássico, não é um filme revolucionário de verdade. E logo depois da cena do assalto, tem a apresentação dos vilões, né? Do Lex Luthor, do Otis, né? Otis, na versão em português, e da senhorita Tex Maher, né? Já citado, o Gene Hackman, o Ned Beatty e a Valerie Perrine, que eram ali atores já mais famosos, eles são apresentados no filme. O Lex Luthor mora embaixo no metrô, né? No metrô de Metrópolis. Nesse filme, Metrópolis foi feito em Nova York, claramente é Nova York ali, os prédios, o planeta diário é do lado do Empire State. Isso é muito mostrado no filme, é mostrado lá a Estátua da Liberdade, então Metrópolis realmente foi filmado em Nova York. Esse filme teve um orçamento gigantesco para a época, ele foi um filme super, super importante, então ele foi filmado em Nova York mesmo, as cenas são em Nova York. E aí, o que acontece?
Ah, tem um momento em que a Lois Lane vai fazer uma reportagem no aeroporto. Ela precisa pegar o helicóptero para ir até o aeroporto. E acontece o acidente do helicóptero, onde acontece a primeira aparição do Superman. A primeira aparição do Superman, com aquela cena clássica, o Christopher Reeve faz aquela abertura, né? Ele abre a camisa social dele e tá com a roupa, tá com o traje do Superman, do Superman clássico. E aí ele voa, né? A primeira cena é uma cena tão marcante do cinema, que foi a cena que as pessoas achavam que o Christopher Reeve realmente voava, né? Nas primeiras, nas primeiras vezes que as pessoas viram o filme, antigamente isso é contado, as pessoas realmente achavam que o Christopher Reeve estava voando no cinema. Eu não tinha um personagem voador, né? Não sabia na época como é que ia fazer o Superman. E aí tem essa cena que ele voa, né? Pega a Lois Lane num braço e o helicóptero no outro. Essa cena é muito marcante, ela é muito. Ela tá até em algumas pôsteres do filme, em algumas capas. Essa cena é muito marcante mesmo. É uma das cenas mais marcantes do cinema, tempo, assim, e aí ele fala assim, não tenha medo de voar, é o meio mais seguro de viajar, estatisticamente, ela desmaia, né? Até outros filmes fizeram essa referência também, depois. E aí, depois dessa primeira aparição, aparecem vários salvamentos, como se fosse no mesmo dia, né? Ele faz vários salvamentos e vários prende bandidos, pessoas que estão tentando assaltar barco, assaltar um prédio. E aí ele vai. E até chega um ponto que o avião dos Estados Unidos passa, né, o avião do presidente americano, Força Aérea 1, né, passa por Metrópolis e ele toma um raio e a turbina é destruída. E o Superman faz o papel da turbina, carregando Força Aérea 1, carregando para onde ele tinha que ir, até o aeroporto de Metrópolis. Bom, e aí passa esse dia, né? Os jornais ficam interessados em quem era aquela criatura, né? Quem era aquela pessoa que estava ali fazendo aquelas coisas. Só você, né, sabe, obviamente, que é o Clark, né, que está fazendo aquilo ali. Aí fica cada jornalista, o Perry White, que é o diretor, lá, o editor-chefe do Planeta Diário, encarrega cada jornalista do que ele tem que fazer para descobrir sobre o Superman, porque ele fala que aquela ali é o momento mais importante da história do jornalismo desde que Moisés falou com Deus. Essa é a comparação que ele faz. Esse filme, isso é talvez uma subtrama dele, em vários momentos vai tratar o super-homem como um deus. Quase como se fosse um deus na Terra. Isso está no filme. Tá? Isso não é invenção, isso está claramente no filme. E aí, nesse momento, a Lois Lane recebe um bilhetinho claramente escrito lá pelo Clark, né? Dizendo, eu quero marcar uma reunião com você às 8 horas na sua casa. É 8 horas, é um horário assim. E aí tem a entrevista, que é uma outra cena muito famosa, a entrevista do Superman com a Lois Lane, né? Que eles ficam ali eles contam ali uma entrevista. Essa entrevista tem tantos momentos marcantes no filme que a entrevista começa quase que como um jogo, né? Eles ficam fazendo um trocadilho ali, um fazendo trocadilho com o outro, trocadilhos até de duplo sentido, assim. Quando você é mais velho, você entende que eles estão fazendo ali quase uma coisa sexual ali. É uma cena quase que, não vou dizer isso, mas é quase que erótica, assim. É uma conversa até interessante desse nível, assim. Quando você é adulto, você entende muito mais que aquilo quase uma conversa erótica. Ela pergunta se ele come, né? Aí depois pergunta a cor da calcinha. Claro que tudo num sentido muito sexual, se ele tinha namorada, se ele tinha esposa, ela começa a fazer perguntas assim, né? Aí ele conta também lá, tem um momento de ela pergunta onde é que ele veio, ele conta que veio lá do planeta Krypton, aquela história toda, ele conta um pouquinho da história, porque você já sabe, a história já tá lá já tinha sido contada lá pelo Marlon Brando na introdução do filme. E aí tem uma cena, antes deles voarem, tem uma cena que ela fala que vai ser um momento muito importante, até na trama do filme, que ele fala pra ela que ele não mente.
Isso é muito importante no filme. Depois dele falar isso finalmente, ele leva a Lois Lane pra voar. Também é outra cena muito marcante dos dois voando, né? É uma cena que ficou muito pra história. É uma cena, porra, sensacional da história do cinema. A gente fica imaginando como é que ela foi feita, né? Embora a gente tenha um documentário, saiba um pouco como ela foi feita. Aquela cena é um absurdo, né? Se você parar pra pensar, é 1978. Tem muito tempo atrás. É um filme que tá quase fazendo 50 anos. Então, é uma cena muito marcante, onde eles voam, né? E voam por Nova York, né? Metrópole da Nova York, já falei. Então voa ali por Nova York, você vê vários locais históricos de Nova York, a Biblioteca Central, a Estátua da Liberdade, passa até as Torres Gêmeas, né? Porque não tinha acontecido nada naquela época. Então, passa as Torres Gêmeas, eles passam por vários locais super importantes de Nova York, voando até voltar lá pra casa dela, a entrevista acaba, depois do voo. E na cena seguinte é aquela cena que todo mundo fala assim, o Christopher Reeve era um monstro de atuação. E aí aquela cena seguinte é essa. Que é a cena que entra o Clark Tó bate na porta, aí ele entra pela porta, aí ele tira logo depois ele tira o óculos. Quando ele tira o óculos, ele muda a postura, né? É outra pessoa quando ele tira o óculos. Ele fica com a postura toda ereta, e aí você entende ali que é assim que ele disfarça, né? Quando ele é o Clark, quando ele é o Superman. Ele fala assim: eu tenho que te falar uma coisa. Ele tira e no fim ele desiste de falar pra ela que ele é o Superman, e aí segue a cena. Depois a entrevista é lançada, né, sai no jornal, é uma entrevista importante, tanto que o Lex, ele pega a entrevista e ele entende ali quem é o Superman, ele entende que, como o planeta foi destruído, vieram fragmentos para a Terra, meteoros, e que os meteoros teriam alguma influência nos poderes dele. Porque ele fala também na entrevista que o ambiente da Terra influenciava os poderes dele, e nesse momento ele descobre que tinham tido uma queda de meteoros, e ele vai buscar, né? Isso vai virar uma subtrama na história, isso nem aparece, é só citado que ele foi lá roubar os meteoros em outro país lá que tinha os meteoros. E aí acontece uma subtrama, porque o Lex tem um grande plano, né? E como ele tem um grande plano, ele tem que. Acontece ali uma subtrama dele preparando as coisas pro plano dele. Bom, e aí quando a subtrama ocorre, depois que a subtrama dele procurando lá os mísseis, aquela história toda acontece, eu acho que tem umas cenas ali que não tinham no corte do cinema, tem umas cenas novas ali. Tem o dia do lançamento dos mísseis, e no dia do lançamento dos mísseis ele atrai o Clark pro esconderijo lá no subsolo, né? Lembra que eu falei lá que o Lex morava embaixo dos metrôs. Nesse momento, ele é atraído ali para o Superman é atraído para baixo dos metrôs. Eles entram no esconderijo do Lex e o Lex conta o plano. O Lex vai contar o plano. O plano dele era o seguinte: o plano dele era destruir a falha de San Andreas, e na hora que ele destruísse a falha de San Andreas, a parte que ficou lá livre viraria a costa da Lex, né? Era um grande plano imobiliário, né? No fim das contas. Ele fica falando que ele é a maior mente criminosa, não sei o quê, mas ele no fundo tinha um plano lá de construir áreas imobiliárias e tudo mais na parte lá que é desértica da Califórnia, né? Porque quando ele destruir, ele faria as pessoas poderem comprar suas casas em outros locais. Isso mataria milhares de pessoas, né? E aí o interesse dele é puramente financeiro, né? Bom, e aí quando ele explica o plano, ele explica que ele está posicionando 2 mísseis. Um míssil vai acertar a falha de San Andreas, e o outro míssil vai pro outro lado acertar New Jersey. Ele fala assim: a gente só vai conseguir parar os mísseis com um detonador que eu tenho aqui e está escondido e você não vai saber.
E aí o Clark começa, o Superman, no caso, começa a procurar os detonadores. Ele acaba não achando, mas ele acha uma caixa de chumbo. E na caixa de chumbo, ele abre e tem kryptonita. Porque, lembra, o Lex já descobriu que a kryptonita ia acabar com os poderes dele. E aí ele faz um colar de kryptonita, bota no Superman, ele realmente perde os poderes. É a primeira vez que ele se confronta, desde sempre, com a falta de poderes, né? Ele sempre foi poderoso desde bebê, né? Isso é mostrado desde que ele chegou à Terra. E nesse momento ele não, ele é a primeira vez que ele não consegue controlar os poderes dele. E o Lex acaba jogando ele até uma piscina, né? Numa piscina no que seria a casa do Lex, é uma piscina, e ele joga o Superman lá na piscina. É, aí fica ali, ele fica se debatendo, porque ele não consegue, os mísseis já estão lá sendo atirados. E a senhorita Tex Farrer fala que a mãe dela mora em New Jersey, a família dela é de New Jersey, e que ela não queria que a bomba atingisse New Jersey. Isso ela fala ali numa conversa com o Lex. Chega um ponto que o Superman tenta atrair a senhorita Tex Farrer, que ela tá ali olhando pra ele tenta atrair ela pra ela tirar aquele colar de kryptonita, né, dele. Com isso, ela fala assim pra ele: eu só vou tirar o colar de você se você me prometer que vai buscar o foguete que está indo para New Jersey. E aí ele vira pra ela: a Lois e o Jimmy Olsen, porque a Lois e o Jimmy Olsen estão lá na Califórnia fazendo um estudo, porque tinha tido uma compra muito grande de territórios na parte desértica da Califórnia, já do Lex, fazia parte do plano, né? Ele tinha setado tudo isso, e ele já tinha começado a fazer as compras ali para ficar com aquele território todo para ele. Bom, ela fala assim: não tem. Eu só tiro de você se você for primeiro no Jersey, e você não pode mentir porque você falou na entrevista que você não mente. Aí ele promete pra ela que vai primeiro a New Jersey e tira. Com isso, ela vai lá e tira, antes de tirar o colar, dá um beijo nele e tira o colar dele de kryptonita, joga longe, assim, uma forma que ele consiga se proteger, não sinta os efeitos. E aí ele até pergunta: por que você me beijou? Aí ela fala assim: porque eu sabia que se você tirasse o colar, você não ia me beijar. Aí ele meio que é verdade. Aí ele vai embora, né? Vai embora salvar o míssil que tá indo pra New Jersey. Ele cumpre a promessa da senhorita Tex Marra. E salva o míssil de New Jersey, só que quando ele salva o míssil de New Jersey, explode a bomba do outro lado, né? Quando explode a bomba do outro lado, ele começa a salvar ali as coisas que estavam acontecendo. Ele reconstrói a falha de San Andreas e protege, salva o Jimmy Olsen e salva uma cidadezinha, uma vilazinha que tem ali, que vai ser inundada, porque explode um reservatório de água e a água vai inundar a cidade. Ele consegue salvar a cidade também, só que no momento que ele vai salvar a Lois Lane, o que acontece? Ela é soterrada e morre. E aí vem um dos momentos, esse momento ele é tão importante, eu acho que na história do cinema, ele é tão importante essa cena é tão famosa, ela é tão famosa, ela é tão famosa, e Gilberto Gil, né, fez uma música para essa cena, é uma música para uma cena. Vocês têm noção do que é isso? É um dos momentos mais importantes da história do cinema. Inclusive, essa música é tão importante, tão importante, tão importante, e eu vou pedir aqui uma licença poética, uma licença musical ao Gil, e vou cantar essa música. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso. Ele volta no tempo lá, gira, né? Ouvindo
os dois pais dele, né? Uma cena importante, ele fala, ele ouve a fala do propósito lá da introdução e ouve a fala também lá da introdução do Marlon Brando, do Jor-El, falando pra ele que ele não podia interferir na história humana. Mas mesmo assim ele faz isso, ele volta no tempo, ele entende que aquele é o propósito e volta no tempo e salva a Lois Lane, né? Ele salva a Lois Lane e meio que com isso é, o filme acaba, né? O filme acaba é, e, além disso, ele tem uma última cena ali que ele prende o Lex Luthor, né? E o Lex Luthor tira as perucas, né? Ele usava perucas, isso é muito marcante no filme, ele usava perucas. Ele tira a peruca e mostra que ele é careca, né? O Lex Luthor é careca, no fim das contas. Tem umas tramas paralelas, tem uma trama da Lois Lane, ela faria, que mostra que ela faria qualquer coisa para ter uma carreira de sucesso ali como jornalista. E aí tem essa trama paralela do Lex maquinando o plano, né? Que você não entende o que ele tá fazendo ali. Você só vai entender o plano mesmo lá no depois quando ele explica o plano para o Superman. E aí a gente vai para um prós, né? Porque esse filme não tem contras, né? Ele é um filme, porra, ele é um filme fundamental, assim. É um filme que todo mundo deveria ver, assim, uma vez na vida, pelo menos, porque ele é um filme muito, muito, muito importante. Ele é um filme perfeito, assim. Ele é um filme muito, muito impactante ali na história do cinema, então ele não tem contras. A gente vai para a parte de prós já começa com a importância histórica dele. Ele é um filme super importante, já foi citado várias vezes, ele é um filme historicamente muito importante, ele muda a carreira de todos os atores que estão ali, mesmo o Gene Hackman, que já era um ganhador de Oscar, mesmo o Marlon Brando já estava na segunda era dele, esse filme meio que dá uma revivada nele, ele já estava tendo uma revivada na carreira, e ele volta ali para fazer pouquinhas cenas, depois no 2 ele volta de novo para fazer outras cenas, mas mesmo assim é muito importante, ele é muito importante na introdução e, é até dito que o Marlon Brando interpreta muito sério. Isso é dito do Poderoso Chefão também, que quando ele volta nos anos 70 ele já não tá mais com o pique que ele tinha nos anos 50, mas mesmo assim é muito importante. É, é um filme que os efeitos especiais, alguns envelheceram mal, tá? A gente tá falando do filme de 78. Não é o Richard Donner não teve o direito lá que o George Lucas teve de refazer os filmes, né? O George Lucas refez os filmes, principalmente o primeiro, várias vezes, né? A gente tem vários cortes do primeiro filme do Star Wars. Quando a gente fizer um episódio aqui de Star Wars, com certeza também vai ter. A gente vai falar disso, porque a versão que a gente vê hoje em dia é uma versão completamente diferente da versão que principalmente ano que vem, a gente vai ver muito se falar disso, porque eles estão falando que ano que vem eles vão restaurar a versão original do 37. A gente nem sabia que isso existia mais, a gente achava que isso não existia mais, e esse filme não teve essa chance, então algumas cenas eles ficaram meio ruins, mas, pô, se você pensar que é um filme de 78, é incrível os efeitos especiais desse filme. O Superman voando, tem momentos que você acredita que o Superman realmente voava, é incrível, esse filme tá impecável, mesmo em 4K, em Dolby Vision. Eu vi a versão mais moderna dele, com Dolby Vision, Dolby Atmos e 4K, ele tá incrível esse filme, ainda assim. E é o filme, eu falei aqui, é o filme definitivo, até pro lado bom, até pro lado ruim, da maioria dos atores, principalmente do Christopher Reeve e da Margot Kidder, né? Eles estão ali, a vida deles meio que muda depois desse filme e pra sempre. Isso até, eu vou até dizer uma coisa meio forte aqui no final, isso muda a vida deles pra sempre, até o destino final deles, dos dois. É estranho isso. Eles são conectados no início, são conectados no fim. É meio louco você falar isso. Eles são muito interconectados ali, por essas histórias, por esse filme, né? Esse filme junto é um filme de destino, eles não acabaram juntos, obviamente. O Christopher Reeve era casado lá com a Dana e a Margot Kidder, eu não lembro, mas ela foi casada com outros caras. Eles não se casaram, não tiveram relacionamento no final, mas é muito definitivo na vida dos dois, né? Com isso, acho que a gente encerra esse episódio.
Eu já tenho um spoiler, no episódio da semana que vem eu falei em algum lugar aí já. Vai ser sobre Casablanca, um outro filme da Warner, porque na verdade, esse outro filme, porque a gente vai falar de um assunto que é muito maior, que é o assunto da Warner, da história da Warner, da importância da Warner. Esse filme também é muito importante para a história da Warner. A Warner sempre foi o grande estúdio, né? O grande estúdio do nível da Disney, do nível dos outros estúdios. Ele era muito grande, e o que está acontecendo com ele agora é muito importante de ser falado. Esses filmes, eles precisam ser preservados, e principalmente esses filmes muito clássicos. Então, a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio. Esse filme também precisa ser muito preservado. Inclusive, eu falei lá em cima, acho que a gente precisava até de um outro corte desse filme, porque esse filme sofre muitas interferências da Warner de 78. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o final seria completamente diferente. Esse final da Lois morrer seria o final do 2, né? Não seria o final do 1. Eles trazem esse final pro 1. É, e isso muda muito. E esse final sempre fala no efeito borboleta, como a gente cantou a música, eu cantei a música ali no começo, dessa parte do fim do filme. Esse fim do filme ia ser uma coisa muito diferente, né? E imagina, não ia ter a música, eu sempre falo isso. Se o final fosse diferente, o Gil não teria feito a música, e olha o efeito borboleta que você criou, né? Porque ele faz o final, a Warner traz o final. Eu acho que esse final é melhor, tá? Do que o do Richard Donner. O final do Richard Donner meio que acabava com ele salvando o final meio que é o início do 2 da versão do Richard Donner. Lembra que no 2 tem duas versões, a gente vai debater isso aqui. O outro filme tem duas versões e elas meio que não se. Elas são muito diferentes entre si. E esse filme talvez merecesse uma outra versão, só pra gente ver como é que era essa, essa, essa história. Bom, é isso. Esse foi o Superman 78, o filme do Christopher Reeve. Um abraço e até a próxima.